Eu era criança, um amigo meu morreu num acidente de carro. Foi a primeira experiência com a morte que eu tive. Foi assim que eu descobri que uma criança podia morrer antes de um adulto. Foi assim que eu descobri que as pessoas não morriam só de velhice, que um pai podia enterrar o filho. E foi assim que eu descobri que eu ia morrer um dia. Mas uma das coisas que mais me marcou nessa história, e que eu levei pra minha vida e levo até hoje, é que as pessoas iam se esquecer desse meu amigo. E se elas iam se esquecer dele, então as pessoas também iam se esquecer de mim depois que eu morresse. Por muito tempo, e eu sei que isso pode parecer loucura, eu queria ser imortal. No sentido de que eu queria que as pessoas gostassem de mim, se lembrassem de mim, mesmo depois de eu ter morrido. Por muito tempo, eu queria essa fama através de um reconhecimento profissional. Quando eu era criança, na época eu já queria ser um diretor de cinema. Mas eu não queria ser só um diretor de cinema. Eu queria ser um dos maiores diretores de cinema da história. Tipo Kubrick, Martin Scorsese, Alfred Hitchcock e Kurosawa. Eu queria, sei lá, ter uma fama que fizesse com que as pessoas falassem de mim de maneira positiva, mesmo depois de eu ter morrido há décadas. Só que daí o tempo foi passando. Primeiro eu percebi que isso é muito difícil, ser um dos maiores da história em qualquer área. E segundo eu percebi que não depende só de mim. Kubrick se tornou o maior cineasta do mundo, mas não dependeu só dele. Eu percebi que provavelmente, então, eu seria um profissional comum, um profissional qualquer, mais um trabalhador. E não é demérito nenhum isso, mas provavelmente eu não entraria para a história e as pessoas iam se esquecer de mim. E daí eu comecei a me questionar: vale a pena trabalhar com o que você gosta, mesmo que você não tenha o reconhecimento que você queria? No Brasil, assim como no mundo, o esporte mais famoso é o futebol. Foi mal o basquete, você também é muito legal, o brasileiro gosta muito de você, mas o filme não é sobre você. O Campeonato Brasileiro de Futebol, conhecido como Brasileirão, acontece desde 1971 e é organizado pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. O campeonato possui 4 divisões, conhecidas como séries: a Série D, a Série C, a Série B e a Série A. A Série D é a última divisão do Campeonato Brasileiro. Surgiu em 2009 e é formada por 96 clubes. Para um time disputar a Série D, ele deve se classificar através de um campeonato estadual que tenha ocorrido no ano anterior, obter a vaga via ranking de clubes da CBF ou ter sido rebaixado. Os 6 melhores times da divisão avançam para a Série C. Nela, a disputa é entre 20 clubes, divididos em 2 grupos de 10 times, de acordo com um critério geográfico, que junta as equipes na primeira fase da competição. O objetivo é agrupar times do mesmo estado ou região. Os 4 times com pior desempenho caem para a Série D. Já os 4 melhores times da divisão garantem a sua vaga de acesso para a Série B. Aqui, são 20 equipes ao todo que podem ter permanecido na divisão, vindos ou da Série C ou da Série A, tendo sido rebaixados. Os 4 primeiros colocados são promovidos para a primeira divisão e os 4 últimos são rebaixados. E finalmente, a Série A. A tão sonhada Série A. A elite do futebol brasileiro. Na teoria, onde 20 times disputam o título de campeão brasileiro. E o vencedor leva tudo. Eu sempre tive muitas ideias de filmes para fazer. Uma delas era um documentário. Consistiria em conversar com algum técnico que esteja treinando, que já tenha treinado um time da Série D,
da Série C, da Série B e da Série A. E de todas as ideias de filmes que eu já tive, essa sempre pareceu a mais plausível de ser feita. Eu espero então que vocês gostem de assistir esse filme o tanto quanto eu gostei de fazer. Então, Lisca, te apresenta, quem que você é, quando Bom, você nasceu. Meu nome é Luiz Carlos Sidney Lima de Lourenço, tenho 53 anos, nasci em 11/8/72. Sou treinador de futebol desde 1990, quando comecei nas escolinhas do Inter. E a partir daí comecei a desenvolver minha carreira. Comecei, por acaso, ia fazer educação física. Um ex-professor de natação me chamou, disse: vem fazer um estágio aqui no Inter, eu sei que tu gosta, tu é bom de bola, gosta, acompanha o Inter. E eu fui, e a partir dali mudou a minha vida totalmente. Me apaixonei, mudou meus conceitos como profissional, como homem, como cidadão. Aprendi muito com o futebol, fui conviver com uma classe social bem diferente da que eu vim. Então mudou muito os meus princípios, os meus valores. E meu primeiro clube assim de maior valor foi o Brasil de Pelotas, em 2008. Para não cair, já comecei num grande desafio no gauchão. E a gente alcançou o objetivo. E a partir dali a carreira começou na esfera profissional. Saí do Rio Grande do Sul, fui treinar o Luverdense em 2010. Um gaúcho que era o presidente, o Muti, me convidou para treinar na Série C do Campeonato Brasileiro. E aí, a partir dali eu comecei a conhecer mais o futebol brasileiro, o futebol do norte, nordeste do país. Até porque na Série C o Luverdense cruzava com os times lá de cima, E tive a oportunidade de jogar contra o CRB com o Rei Pelé lotado, contra o Paysandu com a Curuzu lotada, depois o Mangueirão lotado também, contra o América de Natal, também lotado. Então eu comecei a conhecer o futebol do norte e nordeste do país. A gente aqui no sul e sudeste muitas vezes fica meio isolado, não conhece na prática, no dia a dia. E em 26 voltei para o mercado aí mais definitivamente no Botafogo da Paraíba, na Série C. Fazia tempo que eu não fazia uma Série C, a última tinha sido lá com o Luverdense. E hoje estou aqui conversando com vocês, e na expectativa do próximo trabalho. Na verdade, esse apelido surgiu no Juventude. No Juventude. Foi no Juventude, Sempre fui um cara muito extrovertido, muito brincalhão, mas muito brigão também, no bom sentido da palavra, de brigar pelo trabalho, pelas condições. Sempre tive muita convicção daquilo que eu queria. Sempre fui muito contestador, dentro de casa, fora de casa, no trabalho. Sempre fui aquele cara que fazia o contraponto, Nunca falei aquilo que as pessoas queriam ouvir. Isso sempre foi uma característica minha, essa personalidade de opinar, e de se posicionar. Isso muitas vezes atrapalha. Mas no Juventude eu cheguei em 2012, o clube estava sem série, com muita dificuldade, toda a história que o Juventude tem, tudo que o Juventude tinha construído em Série A, campeão de Copa do Brasil, um clube de muita visibilidade para os profissionais que ali passam. E aí, cara, me entreguei de corpo e alma, e os jogadores também, e a torcida, uma relação muito forte com a torcida do Juventude. E a torcida do Juventude voltou a ter orgulho, cara, de ir lá no Jacone, de torcer pelo clube, de passar aquele trauma, de tantas derrotas, de tantas dificuldades. E eu comecei a vibrar muito, comemorar muito, trazer o torcedor, chamar o torcedor, me comunicar com o torcedor. E o grito de guerra do Juventude é papo, papo doido. Se adaptou para Lisca, Lisca doido. E isso começou a ser depois dos jogos, antes dos jogos, Foi durante um jogo contra o Inter, a final do Gauchão de 2013, uma discussão com o D'Alessandro. E eu meio que discuti com ele, quando ele saiu e a torcida do Juventude estava atrás. E foi a primeira vez que me chamou, por Lisca, Lisca doido. Como assim, esse cara tá nos representando ali, cara. Esse cara comprou o barulho do clube. Nós estamos junto com esse cara.
Nós somos doidos que nem esse cara. Nós estamos imbuídos nesse objetivo. Eu acho que foi esse o objetivo, sabe? Então é um motivo assim que me deixa bem alegre por ter passado energia, ter passado a paixão, amor, entrega, profissionalismo, comprometimento. Né? Tem muita gente que vê por outro lado, né? Como eu te falei anteriormente, né? Tem muita gente que vê pelo lado positivo, muita gente vê pelo lado negativo. Antes eu até me importava um pouco mais, mas hoje não me importo não, né? E tá bem tranquila essa situação, bem trabalhada, né? Mas realmente é uma música que ficou marcada. E uma vez você falou que a Série B é diferente da Série A, que o jogador de barriga cheia da Série A não joga a Série B. E como é que é o perfil de um jogador da Série C e de um técnico da Série C? Boa pergunta, cara. Cada série tem sua peculiaridade, né? Já começa pelo calendário, tá? A Série A esse ano foi um atropelo, né? Os estaduais começaram ali em janeiro, mudou tudo, né? Então ficou bem mais apertado, né? A Série B também tem uma questão de logística muito grande. Tu joga terça, muitas vezes tu joga terça, joga sexta, outro joga sexta e joga terça, né? Pode fazer 3 jogos numa semana, né? Então é um calendário apertado, né? Já a Série C é uma competição diferente, ela é uma competição que tem um jogo por semana. Então ela é uma competição que ela possibilita mais assim a mão do treinador, né? Ele tem a semana cheia para trabalhar, ele tem um tempo de recuperação, ele tem um tempo para introduzir alguns processos que na Série A e na Série B hoje tu não tem, né? De mudança de perfil de trabalho, de perfil de grupo também, né? É uma competição que sempre me chamou a atenção por isso, né? Mas como eu fui jogar ela me mostrou um outro lado também, porque ela embolou com os estaduais e embolou com a Copa do Nordeste ou com os regionais, né? Quem é a Sul-Sudeste, tem a Copa Norte, tem a Copa Verde também, né? Então essa característica que eu tinha para mim, eu não consegui, né, desenvolver ela, né? Então o treinador da Série C também está sofrendo com o calendário, né? Agora em relação aos jogos, né? A característica do jogador, o jogo da Série A ele é mais técnico, né? Ele é mais espaçado, ele tem mais, você joga, mas também tem mais espaço para jogar, né? Alguns espaços que você permite na Série B e na Série C que você permite na Série A, o adversário ele aproveita, ele não perdoa. E a Série C, cara, eu achei bem uma mescla, sabe? Porque como não tem jogo um em cima do outro, né? E hoje já tem campos melhores para jogar a Série C, já tem jogadores melhores também, né? Como essa vinda de muitos estrangeiros para o Brasil, né? Tanto treinadores como jogadores. Então muitos jogadores que estariam na A hoje estão na B. E muitos que estariam na B estão na C, né? E muitos que estariam na C estão na D. Então isso aumentou um pouco o nível da Série B e da Série C. A Série C e a Série B hoje estão muito próximas, a nível de jogadores. É uma questão mais de oportunidade, de tu estar ali na Série B, tu estar na Série C como jogador, né? Os salários estão se equiparando, tanto Série C como Série B. Já para a Série A já é uma distância bem maior, né? Mas a Série B e a Série C estão muito próximas hoje em dia, né? Então, cara, eu acho que essas são as principais diferenças, né? Quando eu joguei a Série C lá atrás com o Luverdense, ela era uma característica de Série D, porque era em grupos, né? Então essa foi uma evolução da Série C. Antes a Série C era regionalizada, como a D é hoje. Primeira fase em grupos e depois tu começa a mata-mata, e mata-mata são, se eu não me engano, 6 ou 7 mata-matas, né? A Série C agora são 20 clubes, né? São um turno de 19, né, rodadas. Então já é mais, vamos dizer assim, equilibrada, né? Já é mais fidedigna ao melhor trabalho. Apesar que depois tu vai para 2 quadrangulares e os dois melhores sobem para a Série B, né? A Série B já é ponto corrido, ida e volta. Esse ano mudou. Só sobe o primeiro e o segundo, o terceiro, quarto, quinto e sexto fazem um mata-mata, terceiro com sexto, quarto com quinto, para definição da terceira e quarta vaga, né? Eu acho que isso é para deixar o campeonato mais interessante até o final, né? Não deixar as últimas rodadas também serem jogadas por nada, porque isso muitas vezes atrapalha o equilíbrio técnico da competição, né? Porque, por exemplo, time A está disputando, mas o time B já não tem mais o que fazer na competição. Então muitas vezes não vai com força máxima, né? E esse time B joga também por outros times, que dependem desse resultado, né? Então acho que isso também vai melhorar, né? Porque vai deixar os times mais próximos e ainda com chance de tanto classificar
como a briga, né, na Série B, na Série C e na Série A é muito forte para não cair também, né? É um campeonato à parte também. Então acho que a Série B vai ficar mais emocionante, vamos dizer assim, né? E mais competitiva ainda do que é, né? Então acho que essas são as principais diferenças de regulamento. E já a Série A é turno, ponto corrido, ida e volta, né? E não tem esse play-off aí no final, né? Então cada série também tem sua característica, tem seu regulamento e muda um pouco também a estratégia, né? Logística, montagem de grupo, metodologia de treinamento. Cada série também você pode mudar um pouco isso. E que de lá pra cá, você já falou, muita coisa melhorou. E que mais ainda, o que as coisas da Série A, o que tem ainda para melhorar na qualidade dos jogos, dos jogadores, dos profissionais que trabalham? E às vezes até o que na Série C é melhor até do que outras séries? O que tem que melhorar ainda mais e o que tem que, isso aqui é muito bom e quem sabe as outras séries podiam adotar? Bom, tem várias coisas, né? A Série A hoje, né, o que ela tem de exemplo hoje é a logística, né? Uhum. As logísticas são muito diferentes na Série A, para a Série B e para a Série C, né? E para a Série D, né? Primeiro pela disponibilidade de voos, né? Na Série A hoje, vamos lá, dos 20 times, no mínimo uns 13, 14 viajam em voo fretado. Isso faz uma diferença enorme, né? Pela recuperação do jogador, pela preparação para o jogo, pelo tempo de deslocamento, a parte física, a parte mental. Hoje os jogadores da Série A não precisam ir no aeroporto, ficar esperando para embarcar e aí um voo normal. Não, eles já chegam, já embarcam pelo lado, já entram, já saem, já descem, já entram no ônibus, já está no hotel. Isso faz uma diferença muito grande, né? Na Série B, os voos são melhores, os horários, a disponibilidade, porque a CBF tem uma parceria, né, com uma companhia de aviação, né, e tu tem que viajar só por ela. Se você troca, você paga um adicional, né? E muitos clubes já não têm esse poder de investimento, né, para dar esse maior conforto e essa melhor tranquilidade para o jogador se deslocar com 2 dias de antecedência, né? Outra diferença são os hotéis, né? O hotel da Série A é um nível, o hotel da Série B é um outro nível, o hotel da Série C é um outro nível e o da D é o mesmo da C. Essa é uma verdade, né? Da D, da C, Brasileiro Sub-20 e Brasileirão Feminino. Praticamente tu fica nos mesmos hotéis. Então sai um time, chega outro, sai um time, chega outro. Já os hotéis da Série B, eles são do nível bem bom, né? Os da Série A são os top de todas as cidades, né? Na Série A também você tem um número de componentes da delegação que você pode viajar, que são subsidiados, né, pela CBF. Na Série A, se eu não me engano, são 40. Na Série B já baixa para 34. Na Série C já baixa para 28. Então vai baixando também, né, o número de componentes, né, da delegação. Staff, roupeiro, massagista, fisioterapeuta, fisiologista. Na Série A tu vai com todo mundo. Uma delegação do Santos tu viajava com 60 pessoas. Uma delegação do Botafogo da Paraíba tu viaja com 32. É quase a metade. Tá? Então isso é uma diferença também enorme de condições de trabalho. Tá? Vamos ver aqui mais que a gente vê de diferença. Campos, qualidade dos campos, né? Qualidade dos vestiários também, né? Acesso aos estádios também. Na Série A é muito mais fácil, né, do que na Série C, por exemplo, né? Qualidade dos estádios para o público, banheiro, arquibancada, né? Limpeza. Há uma diferença bem grande também, né, de uma série para outra. Tem muitos clubes da B e da C que já cresceram muito nisso, mas ainda precisa melhorar nessa questão estrutural e nessa questão de o match day, que a gente chama, né, o dia do jogo, né? Na Série A é muito mais planejado, né? O torcedor tem uma série de entretenimento antes do jogo que na Série B e na Série C você não tem, né? Você chega pro jogo e é o jogo, né? Eu acho que é isso, cara. A arbitragem também muda bastante. Na Série A é os tops, né? Na Série B tu pega, né, alguns dos principais juízes. Na Série C, muitas nessa primeira fase são muitos juízes iniciantes. A CBF usa como teste e muitas vezes isso atrapalha o jogo, né? Atrapalha bastante, né, a tomada de decisão. E a outra diferença é o VAR, né? Também o VAR ele é permanente na Série A, permanente na Série B desde o início, e na C e na D não tem. Só acho que talvez só nos mata-matas que definem a vaga, né? E na C são 2 campeonatos. A primeira fase sem VAR
né? E a segunda fase, quando entra nos quadrangulares, entra o VAR. Então também é uma diferença bem grande hoje um jogo que tem o VAR e um jogo que não tem o VAR. A orientação é diferente, né? A postura dos jogadores também é diferente, né? Com o VAR, muitos lances que sem o VAR, né, tu não vê um puxão, um detalhe, né, um bloqueio com um agarrão na área, né? Então tu tem que saber bem também, né, quando que tem VAR, quando não tem VAR. E na série C e D não tem. Então é um outro jogo totalmente diferente, que a arbitragem influencia bem mais, né, do que na série A e que na série B. Uma vez, Lisca, você falou que cada time tem a sua grandeza. A grandeza de um time da série B às vezes não é a mesma de um time da série A, mas tem sua grandeza. Times da série C tem público, tem amor da torcida e tem investimento? Tem, cara, tem público, tem história, né? Tem tradição, tem história do clube. Agora, por exemplo, o Botafogo da Paraíba é um clube que desde 1931, que eu estava da série C, né? O clube de maior torcida da Paraíba, né? Que tu via no estádio, tem a família, né? Tem o vô, tem o pai, tem o filho. E aí tu te dá conta da grandeza, né? Do que tu tá fazendo ali, quem que tu tá representando, né? Não é do nada, né? Tem toda uma história ali, tem toda uma comunidade que se mobiliza para ir ali te ver, que faz sacrifício para ali, né? Tá junto com o time de coração, com o time da sua história, né? Mas é essa grandeza que eu falo, sabe? A história, né? O passado, a torcida. Eu tinha uma coleção de botão que eu ganhei de um amigo do meu pai, do Mauro Vaz, que tinha todos esses times, né? Tinha Sampaio Correia, tinha Ceará, né? Tinha Tunaluso, tinha tanto time, cara, Cruzeiro, América Mineiro, né? E eu, depois como profissional, acabei treinando esses times, cara, e eu me lembrava de eu jogando botão, né? Eu jogava sozinho, eu contra mim mesmo, né? E representando esses clubes aí, narrando o jogo com os jogadores da época desses clubes, né? Então é essa grandeza aí que eu sempre enfatizo, né? Que todo clube tem uma história, né? Tem um porquê, tem um patrimônio, que é a sua torcida, né? E eu respeito demais isso e agradeço a todos os clubes que me deram a oportunidade, que eu trabalhei, e valorizo demais, né? Poder representar eles como treinador, porque não foi fácil, cara, foi bem difícil. Então eu procuro valorizar ao máximo. Você acha que os leigos, ou até a gente até próprio profissional, às vezes, da Série A, já subestimou outros profissionais das outras séries? Já, com certeza. E tem essa coisa muito, treinador da Série B, treinador da Série C, isso aí tá mudando muito, sabe? Os treinadores estão indo em várias séries, né? Eu sou um exemplo aí, eu já trabalhei na Série A, na Série B, na Série C, na Série D, mirim, infantil, juvenil, júnior, né? Em clubes grandes, clube pequeno. Acho isso a melhor coisa que tem pro profissional, onde ele mais aprende, a faculdade da vida mesmo. Mas, cara, o acesso tá bem grande, tem ótimos treinadores, cara, né? Que nós estamos com pouco espaço na Série A. Na nossa vez também, né? Nós somos essa geração aí, eu já estou um pouquinho mais velho, mas tem uma nova geração chegando, que é a geração também das redes sociais, né? Da internet, e hoje está mais difícil pro treinador, né? A sustentação de trabalho e segurar um pouco mais, né? A porrada e a crítica, né? Cara, tem muita gente boa na C, na D, na B, na A. É uma questão de oportunidade, de estar no lugar certo, na hora certa. O futebol tem muito isso também, né? Tu encaixar o teu trabalho com a filosofia do clube, né? Com um grupo de jogadores também que está ali disponível, né? De estar disposto a comprar a briga do trabalho do clube, né? Então, acho que diminuiu muito isso, cara, né? Tem muitos clubes da Série C que ganham da Série A quando vem uma Copa do Brasil, quando vem um torneio. Talvez seja essa grande loucura do futebol, né? Essa imprevisibilidade de resultado e dependente de investimento. Tem que estar na frente dos outros, né? Chegar nos jogadores antes dos outros, porque hoje o jogador está muito valorizado. Pegar ele lá na Série D, ele lá na Série C, né? A gente tem muito preconceito com isso eu concordo contigo, né? Mas o jogador está na Série C, tá, mas muitas vezes a gente vai buscar um estrangeiro que joga menos que esse jogador. E custa muito mais caro, né? Então, eu acho que esse preconceito está diminuindo e a gente está aproximando cada vez mais. Muitos meninos da base também estão indo jogar a Série B, Série C, Série D. Por quê? Porque eles não têm espaço no clube grande. Tem muitos estrangeiros. Onde é que eles vão? Eles vão jogar na Série B. Eles vão jogar na Série C. Para começar uma carreira, né, com 20, 21, do Santos, do Palmeiras, do São Paulo, do Inter,
do Grêmio, tu vê muito jogador formado nesses clubes, hoje jogando Série B, Série C. Então a gente está muito mais próximo e o preconceito está diminuindo. E você sempre foi bem resolvido sobre isso, porque pela sua trajetória, você parou de treinar times de base, treinou tudo que podia, infanto e tal. Daí você já foi treinar times de outras séries. Você alguma vez se questionou, mas eu mereço mais? É boa pergunta, assim. cara. Já falei com isso com alguns treinadores, falei isso com o Guto, até com o Guto Ferreira, que é um grande amigo, né? E a gente chegou à mesma conclusão, cara. Independente da série A, série B, série D, o importante é tu estar feliz. O importante é tu se sentir bem, tu se sentir valorizado, tu estar entrosado com o clube, com os objetivos do clube, que eles casem com o seu também, né? Então, a partir daí, eu desencanei, cara, sabe? Série A, Série B, Série C. Eu já ganhei mais na Série C do que na Série B, né? Já ganhei mais na Série B do que na Série A. Né? Então, a parte financeira, eu sempre levei assim como uma consequência, não como a causa, né? E você consegue ganhar bom dinheiro hoje na Série D. Você consegue ganhar bom dinheiro na Série C, muito bom dinheiro na Série B e um ótimo dinheiro na Série A, né? Então, a gente não pode reclamar, né? Isso que a gente está falando é elite do futebol brasileiro. É 2%, no máximo 4%. Né? Os demais é amador, um salário mínimo. Então a gente tem que agradecer, na verdade, né? E dizer que ser profissional de futebol hoje, Série A, Série B, Série C, é elite. Né? Elite são 60 principais clubes do futebol brasileiro. E Série D tu tá ali próximo, né? Tá aumentando também o número de clubes, isso a CBF tá fazendo bem, porque tá dando oportunidade para mais profissionais, né? Não só jogadores, treinadores, mas o bilheteiro, o cara que estaciona, o pipoqueiro, o que vende ingresso, né? O que vende a camisa, é muita gente, né? A cadeia do futebol, né? Então eu desencanei, cara, eu não tenho mais sabe? Eu tava bem feliz agora no Botafogo na série C. Vou ser bem realista, a partir do ano passado eu recebi convite da Série A e não fui. Esse ano eu recebi convite da Série B e não fui, e fui no convite da Série C. Por quê? Porque era um trabalho novo, era uma SAF, era um mercado novo, era um ótimo salário, um ótimo contrato também, tá? Porque o contrato era, vamos dizer assim, era um contrato cheio, dependente do que acontecesse, né? O salário é garantido até dia 31 de outubro, isso é muito difícil no futebol brasileiro hoje, tá? Talvez os treinadores estrangeiros consigam isso. Para tu ter um pouquinho mais de tranquilidade, né? Um pouquinho mais de paciência também, né? Na hora do problema, tanto teu como do teu empregador, do teu chefe, do teu presidente, da tua diretoria. Então, cara, com aquilo que eu te falei, as séries estão se aproximando muito, a A ainda bem distante, a B ia ser mais próxima e a D querendo crescer. E a CBF qualifica bem os seus profissionais? Ela pode melhorar, é um início, eu acho, né? É um início, porque antes, né, o profissional ele era obrigado a fazer o curso de educação física, que eu concordo plenamente, entende? Eu acho que isso foi um retrocesso do profissional do futebol brasileiro, a falta de obrigatoriedade da educação física, porque ali na educação física, nos 4 anos que desenvolve o curso, tu desenvolve a parte de didática, né? A parte da fisiologia, a anatomia, a neurociência, né? A própria cadeira de futebol, claro que depois tu tem que te aprofundar mais, né? Mas você, como treinador de futebol, você está sujeitando uma outra pessoa a uma carga física constantemente. E você precisa saber. Mas o preparador físico... Não, o preparador físico sabe, mas você, como treinador, precisa saber, precisa discutir com ele. Você vai sujeitar uma pessoa a vários esforços, a várias cargas de trabalho, né? E muitas vezes você pode sobrepor cargas, né? Você pode confundir conteúdos se você não tem conhecimento, né? Você não trabalha, você não desenvolve metodologia de treinamento, né? Então você já sai lá atrás, né? O curso é caro, ele é de 15 dias, ele é abrangente assim superficialmente, né? Depois depende muito do profissional também se aprofundar, né? E buscar conhecimento, mas na minha visão não é um curso que capacita tu para ser um treinador, entende? Agora essa nova geração aí, eu vejo muitos ex-jogadores aproveitando essa situação. Eles estão se preparando bem mais também, né? Estão estudando bem mais. Mas ainda no Brasil, muitas vezes acham que se você jogou, você pode ser treinador. E não é uma verdade, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? É bem diferente você estar de um lado e estar do outro lado. Tá? Que dica você daria para quem quer trabalhar com futebol e principalmente na Série C? Cara, se dedicar muito. Primeiro, amar o que faz, velho, porque é difícil. Né? E é uma vida de sacrifício, né?
Futebol muitas vezes te dá muita coisa, mas te tira também, né? Principalmente convivência de família, datas especiais, horários. Isso aí desde pequeno, né, cara? Eu não tinha sábado, né? Quando a maioria dos meus colegas estava saindo sexta, sábado, eu estava dormindo porque eu tinha jogo, eu tinha treino, né? Então muita dedicação, muito estudo e vai para a prática. Vai para a prática, vai trabalhar em escolinha, vai trabalhar em categoria de base, vai aprender, vai errar, né? Vai acertar, né? Vai brigar com o juiz, vai perder campeonato, vai ganhar campeonato. Eu acho que para o mundo real, para a prática, hoje tem um campo bem grande, tem muita escolinha, tem muito clube também que abre espaço para você começar estagiando, que foi o meu caso, né? Então começar cedo e ter muito interesse, ser apaixonado. Isso aí você vê logo. Hoje em dia é muito difícil você ver um cara novo parar para ver 90 minutos de futebol. Se ele parar aqui uma tarde comigo e ver 2 jogos sem se levantar, esse cara é apaixonado por futebol. Quando eu era novo, eu estava conversando com uma pessoa mais velha e eu fiquei quase que a tarde inteira falando de futebol e no fim da conversa ele falou para mim, eu tinha 18 anos, tu vai ser um treinador. E eu perguntei por quê? Porque tu ficasse 4 horas aqui falando comigo de futebol e não pestanejou, né? E ficou aqui com interesse, com paixão, com amor. Então a minha dica seria essa: faça com paixão, faça com amor, faça com qualidade, que vai dar certo. Tem o reconhecimento que merece como técnico? Acho que tenho, cara, acho que tenho. Claro que a gente sempre quer mais, né? Na parte assim financeira, principalmente, né? Mas, cara, não posso reclamar não. Hoje sou um cara que, né, sou bem reconhecido onde eu vou. Eu tava no Amapá um dia desses, né, batendo foto num forte lá. Pô, os caras pararam. Pô, olha isso que eu digo, pô, no Amapá, velho. Os caras todos mais São Paulo. Onde eu vou, geralmente tem muito carinho, tem muita gente que vem, fala comigo, né? Continua assim, continua do teu jeito, não muda. Eu sei que é difícil pra ti, eu sei que fecha muita porta, mas o futebol precisa disso, né? Aí tem muita gente que me diz ao contrário: muda, troca, tu te prejudica, não comemora, não fala, não briga. Então é bem legal isso, né, cara? Mas eu hoje sou um cara que sou realizado, né, naquilo que eu fiz. Eu acho que escolhi um caminho certo, mas tem muita coisa para fazer, tem muito sonho ainda, né? Tem muitos objetivos ainda. Quero me firmar no mercado de Série A, quero trabalhar no exterior, então tem muita coisa para fazer. Quando você morrer, como é que você queria que as pessoas lembrassem de você? Como está escrito no busto que eu tenho lá no Ceará. Eu tenho um busto no Ceará. E está escrito assim: Lisca doido, uma história que jamais será esquecida. Tá bom pra mim, né, velho? Não preciso mais nada, né, velho? Tá lá. Meus filhos, minhas filhas já viram. Meus netos, se Deus quiser, vão ver. Tá eternizado. E essa frase pra mim tá bom. Uma história que jamais será esquecida.